fé, a paz que contagia. A esperança é nossa força. O Pai maior é puro amor. A morte é passagem da vida, que continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem. Sinta mesmo no seu coração o carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar com vocês em mais um domingo especial. Estamos aqui no dia 4 de dezembro de 2022. Trouxe aí para vocês hoje essa música que me toca muito, é uma música muito especial, do nosso querido irmão Maurício Keller, aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás, coordenação da área estadual de arte. Trouxe essa música porque tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a paz. Essa palavrinha simples, de uma importância muito grandiosa, que todos nós, né, estamos precisando. Estamos vivendo momentos em que devemos falar a todo instante sobre a paz. Então, com muita alegria, nós vamos receber um irmão que eu tenho, assim, dentro do meu coração, uma pessoa maravilhosa, que vai falar para vocês. O pessoal já está ali, nosso amigo Marcos já estava perguntando, cadê? O pessoal já chegou.
Olha só, o Marcos já está aqui. Boa noite, Marcos. Que bom que você está aqui com a gente, meu irmão. O Jorge também já está aqui nos acompanhando de São Paulo. Nosso irmão Robson Santos, também conhecido como Bim, já está aqui nos dando o seu boa noite. A nossa irmã Miriam Bernaz também está aqui. Oi, Miriam, que bom que hoje você conseguiu acompanhar ao vivo. A Kessia, minha amiga Kessia, também conhecida como Pamonha, minha amiga querida, lá de Palmas, nos acompanhando, está aqui conseguindo acompanhar ao vivo. Helena, minha querida Helena, também está me devendo um arroz doce, vou cobrar. O Rogério também, lá do meu trabalho, colega querido, que bom que você está aqui, Rogério, nos acompanhando. A Diná também já chegou. Oi, Diná, boa noite. O Marcos aqui elogiando a canção. Eu acho maravilhosa essa canção, Marcos, de verdade. Paulo César está aqui. Paulo César, boa noite. Claudina, querida, que bom que você apareceu aqui, está aqui ao vivo com a gente hoje, que saudade. Olga também, boa noite, que bom ter aqui você aqui conosco. E todos os nossos irmãos aí que não colocaram no chat, coloquem aí o nome de vocês, boa noite, de onde vocês estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber, né? Olha só, Cacilda também deu seu boa noite, Simone, boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos, professor Otacílio Rangel também chegou aqui. Muito bom, já vou trazer o Rafael, tá todo mundo chamando, pessoal ansioso. Vou antes só agradecer aos nossos parceiros de transmissão, que a nossa live ela é retransmitida para os canais da Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV CECAL de Santa Catarina, TV Goiás Espírita, aqui de Goiás, o Lar de Jesus, e a transmissão, a realização do IGESE, nosso Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que permite que nós estejamos aqui com vocês todos os domingos, para uma noite de estudos sobre a doutrina espírita. Então, sem mais delongas, vou aí trazer o meu irmão querido, Rafael Siqueira, lá de Niterói, que está aqui. Estou muito feliz de te receber aqui, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Carla. Boa noite a todos os meus amigos que estão aí na rede social. Eu estou sensibilizado de reencontrar tanta gente querida. Eu gostaria, sabe, Carla, de falar o nome de todo mundo de novo, mas como você já fez, em homenagem ao nosso tempo, eu quero abraçar cada um de vocês e dizer, eu estou com saudades. Ainda essa semana eu mandei um áudio para o professor Otacílio, dizendo, professor, faz quase um ano que a gente não se encontra, que saudades. E ele, passa lá na sexta-feira, Rafael. E eu respondi, professor, eu estou fazendo uma outra faculdade, mas eu sempre te assisto. Então hoje, professor Otacílio, um abraço. Robson Bim, um abraço. Marcos de Carvalho, um beijo no seu coração. Patrícia de Arroios, todos vocês. Eu não vou pronunciar o nome de todos para não cometer uma indelicadeza, mas saibam que todos moram no meu coração e que eu tenho a Federativa de Goiás, esses amigos queridos, em alta conta. Eu peço a Jesus, sabe, Carla, aos nossos amigos espirituais que possam nos abençoar a todos e nos trazer muita paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Rafael veio aqui e aceitou gentilmente o convite que nós fizemos para estar aqui no nosso bate-papo de domingo do IGESE, e nós trouxemos aí esse tema, né? Vamos falar aí sobre a paz. E aí, para quem está chegando, se por acaso alguém está passando aí pelo nosso canal e não conhece ainda a nossa dinâmica, a gente tem aqui um bate-papo, a gente vai conversar sobre o tema da noite de hoje. Rafael vai trazer aí uma explanação inicial e a gente vai conversar sobre o tema. Então, vocês podem colocar aí o chat de vocês, coloquem suas dúvidas, suas perguntas, comentários, né? Vamos conversar. Rafael vai falando e a gente já vai usando ali o chat para falar sobre, né, o assunto da noite, o tema da noite de hoje. E aí, depois, no segundo momento, eu retorno aqui para a gente poder conversar. Mas antes aí de passar a palavra para o meu irmão Rafael, vou convidar todos vocês e o Rafael também para uma prece, para que a gente possa harmonizar aqui, então dar início à nossa live. Quem se sentir à vontade, eu convido a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para um domingo de estudo, um domingo de troca de aprendizados da nossa doutrina querida e consoladora. Rogamos a Jesus que ampare, que acompanhe a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aqui ao vivo, aqueles que vão ter a oportunidade de acompanhar depois, que a sua paz, a sua luz
esteja no coração de cada um dos nossos irmãos. E rogamos em especial ao nosso companheiro convidado da noite de hoje, nosso irmão Rafael, que ele possa ser intuído para que suas palavras possam tocar a cada um de nós da maneira que necessitamos. Graças nós damos por essa oportunidade e que assim seja. Bom, Rafael, meu amigo, você está com a palavra e eu volto daqui a pouquinho. Muito obrigado, Carla. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. É possível viver em paz. Jesus, quando esteve conosco, ele teve a ocasião de nos asseverar. Está lá escrito em João, capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas a dou como somente eu a posso dar. É sabido que, por ocasião das comemorações do Natal, esse meigo nazareno, Senhor das nossas vidas, se aproxima da terra e nós conseguimos sentir a sua psicosfera. Um convite para viver em paz. E aqueles que ainda não vivemos em paz, um convite para refazer os laços, retornar os abraços, reformular os sorrisos, repactuar corações. Porque vejam, muitos lares foram destroçados. O mundo ainda permanece em guerras fratricidas, mas está nas nossas mãos. Caminhar juntos com Jesus para construir a paz depende de nós. Depende de nós estender a mão àquele que muitas vezes nos olha com um olhar contrafeito. Depende de nós bater na porta do vizinho. Olha, nós somos irmãos. Nós votamos diferente, mas nós temos uma centralidade que é a convivência, a fraternidade, os laços da amorosidade. Depende de nós construir esse Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, cada um de nós semeando as sementes do amor, as sementes da paz, as sementes da fraternidade. E porque nós ainda não conseguimos viver em paz? Porque remanescem em nós, de vidas passadas, ainda inoculadas no nosso interior, dois vícios que Allan Kardec chamou de radicais. O orgulho. Eu e as minhas opiniões são maiores, eu me julgo mais importante, as minhas coisas são mais valorosas, o meu time é mais bonito, o meu voto mais importante, o meu país melhor do que o seu. Mas existe um outro vício chamado egoísmo. Aquele que se volta ao próprio ego, porque se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então nós nos voltamos ao casulo do eu, e deixamos de enxergar que existe o próximo, existe a esposa, existe o filho, existe aquele que passa fome, existem as necessidades ocultas. Então a gente briga, a gente faz guerra com outros países, mas nós podemos viver em paz. E a Unesco, que é um braço da ONU, estabeleceu no início do século XXI, que existem 6 propostas para o novo milênio, para que a gente possa viver em paz. E eu quero trabalhar com essas propostas da Unesco, fazendo uma ponte com a doutrina espírita, porque diz a Unesco que para viver em paz, nós precisamos rejeitar a violência. Parece redundância, viver em paz, rejeitar a violência. Porque quando pensamos em rejeitar a violência, nós pensamos na violência dos campos de guerra, dos canhões, das metralhadoras, mas nos esquecemos da violência do dia a dia. Como nós ainda somos violentos. Violentos no falar, violentos no digitar. Porque hoje nós fazemos violência com os dedos,
nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, quando a gente começa a espalhar fake news, fazer considerações de baixo calão sobre a vida das outras pessoas. Então a violência hoje, ela atinge formas virtuais e vem minando as nossas relações. Para que a gente possa viver em paz, precisamos rejeitar a violência. Mas o curioso é que nós trazemos a cultura da violência dentro de nós. Eu sou oriundo de uma cidade pequenina aqui no estado do Rio de Janeiro, chamada Itapiruna. E eu aprendi com meu avô, Sebastião Leite de Amorim, que eu muito prezo, hoje já desencarnado. Mas ele, me ensinando o que poderia ensinar, ele me dizia: olha, meu filho, nós damos um boi para não entrar numa briga, mas damos uma boiada para não sair dessa briga. E eu hoje me pergunto, por que dar uma boiada para não sair de uma briga se Jesus nos pediu sermos mansos? Estabelecermos a fraternidade como norma de conduta. Estabelecer que quando alguém nos batesse numa face, nós oferecêssemos a outra. E também tenho observado no popular que muitas vezes a nossa violência, a nossa paz, ela tem um teto. Porque se ninguém pisa no meu pé, eu sou calmo, eu sou tranquilo, mas quando pisam, eu solto a besta fera que há dentro de mim. Somos, então, convidados a rejeitar a violência e a viver em paz. Há uma grande personalidade aqui de Niterói, chamada José Datrino. E ele tem uma vida muito curiosa, porque seus familiares foram vítimas de um grande incêndio, de um circo. História que é narrada até no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier. Esse circo pegou fogo em Niterói em 17 de dezembro de 1961. Ele viu desencarnar a sua esposa e a sua filha. E ele teve alguns insights. Ele se deu conta que a experiência da dor gerava repercussão. Porque muitas pessoas foram mortas no circo que pegava fogo, foram pisoteadas porque os elefantes, saindo do circo, matavam as pessoas. E ele, num clique, pensou: se a dor gera repercussão, se a violência gera repercussão, eu hei de pregar a paz, a gentileza, para fazer a repercussão em sentido contrário. Então ele saiu pelos viadutos, inicialmente de Niterói, e depois do Rio de Janeiro, dizendo: violência gera violência, gentileza gera gentileza. Ficou conhecido como profeta gentileza, estabelecendo para os dias atuais que para viver em paz, nós precisamos aprender a ser gentis. Gentis com a esposa. Quase não abrimos a porta de um carro mais para que uma dama saia. E se a dama não sair depressa, a gente ainda bate a porta e aperta o dedo dela. Não temos mais gentileza quando entramos num elevador, porque a gente desconsidera que tem um ascensorista ali dentro. Não temos gentileza quando passamos pela porta do prédio e desconsideramos que há um porteiro. E muitas vezes os porteiros chegam para mim: Rafael, eu me tornei alguém invisível aqui na portaria, porque pessoas passam, pessoas entram e poucos me dão bom dia. Fazer esforços, então, pela paz, nós precisamos rejeitar a violência e dedicarmos à arte da gentileza. Essa a primeira proposta. Mas nos diz a Unesco que para que a gente possa ter paz no mundo, nós precisamos desenvolver uma virtude chamada generosidade. Ser generosos. Conseguir não apenas dar coisas, mas dar de nós mesmos. Quando eu era muito jovem, eu achava que ser generoso era apenas dar, oferecer. E eu me recordo que eu era um menino pobre, que quando batia o sino do intervalo no colégio estadual que eu estudava, eu era o primeiro a descer. Descia correndo pelas escadas do colégio, entrava na fila da merenda, porque eu queria tomar o leite do colégio, que era um leite de saquinho, não sei se vocês lembram, e era um leite tipo B, que as professoras, as merendeiras, misturavam com chocolate, ficava uma delícia. E eu tomava uma vez, entrava na fila, tomava outra vez, e a merendeira dizia para mim: nossa, como você toma leite? E eu dizia para ela:
Benditas sejam as suas mãos generosas, que me propiciam esse leite diário. Mas eu me dei conta que ser generoso é muito mais do que dar um leite, do que dar um pão. Ser generoso é quando a gente dá de nós mesmos. Quando nós levamos um pouco do conhecimento às outras pessoas. E eu agora quero narrar uma história de Selma Lagerlöf, Prêmio Nobel de Literatura, que já desencarnada escreveu por Divaldo Pereira Franco, nos ensinando da arte da generosidade. E narra Selma Lagerlöf que um homem andava pelo caminho atirando sementes de manga, de um lado, do outro lado, e atrás vinha um espírito de porco. O espírito de porco é aquele que, quando você veste a sua melhor roupa, ele diz: ah, essa roupa não caiu bem. O espírito de porco é aquele quando você torce para o Flamengo, aqui no Rio, ele torce para o Vasco e fica secando. Vai perder, vai perder. Toda família tem um espírito de porco. Cuidado, gente. Se nós ainda não localizamos o espírito de porco, é que ele pode ser nós mesmos. Mas para isso tem cura. Evangelho de Jesus e aprender a ser generoso. E aquele que andava de trás, o espírito de porco disse para aquele que andava na frente, um senhor já com os cabelos grisalhos pelo tempo: ô senhor, você não percebe que atirando essas mangas, você que já é velho, não vai chupar nenhuma manga, nem vai conseguir se refestelar em nenhuma sombra de árvore? E aquele que estava na frente vira-se para trás e responde: meu filho, eu hoje me encontro velho, mas durante toda a minha vida eu chupei mangas de mangueiras que eu não plantei. Eu me recostei sobre sombras de árvores que eu também não plantei. Então agora eu estou fazendo a minha parte. Estou pensando nas gerações futuras. E você, o que está fazendo? Nós precisamos desenvolver a generosidade, pensar no outro, nas gerações futuras, deixar apenas de entender o que eu necessito para buscar o que o mundo necessita. Se nós começamos com rejeitar a violência, nós caminhamos para desenvolver a generosidade. Terceira proposta para viver em paz: ouvir para poder compreender. Porque nós nos habituamos a falar muito. Nós temos uma opinião formada, como dizia Raul Seixas, sobre todas as coisas, mas nós hoje ouvimos muito pouco. E curioso é que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Eu me habituei com as séries Comece pelo Começo a escutar o professor Otacílio, como eu aprendia. A ouvir as canções do Robson Bin, como eu aprendia. A conversar nos bastidores com a minha irmã Carla, como eu aprendia. E venho me dando conta, relembrando um filósofo da antiguidade clássica, Sócrates: só sei que nada sei. Então nos propõe a Unesco que nós devemos ouvir para poder compreender. E fazendo uma ponte com um escritor brasileiro chamado Rubem Alves, quando ele nos diz que, no Brasil, há muitos cursos de oratória, porque as pessoas querem saber falar, impostar a voz, galvanizar multidões, mas poucos querem ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente entende um filho, a gente entende uma esposa, a gente entende as razões do presidente de um outro país. Talvez se Vladimir Putin tivesse sentado com o presidente da Ucrânia para ouvir, para dialogar, para estabelecer uma conversa que não fosse simplesmente um monólogo, hoje nós não tivéssemos uma guerra em pleno século XXI. Ouvir para compreender. Quarta proposta da Unesco: preservar o planeta. Nós não conseguiremos viver em paz ainda destruindo tanto o nosso meio ambiente, porque a Terra pede socorro. E nós nos acostumamos muito com a nossa casa física. Ninguém gosta de uma casa bagunçada. A gente preza por um quarto arrumado, por uma cozinha onde esteja tudo arrumadinho, onde, quando a gente receba uma visita, a gente possa mostrar a nossa casa, servir um bom lanche. Por que a gente não tem o mesmo cuidado com a nossa casa planetária?
cuidar das nossas florestas, dos nossos animais, das nossas plantas, porque nós estamos matando os nossos peixes, poluindo os nossos rios, devastando as nossas florestas e achando que dessa forma a gente pode viver em paz. Não conseguimos, porque a natureza pede socorro. E se a natureza não está em paz, nós igualmente não estamos em paz. Eu me recordo de uma placa muito sugestiva que uma vez, eu passando por um rio, lá na minha cidade, o rio Muriaé, a placa dizia: só jogue no rio o que o peixe pode comer. E eu me dei conta, quantas coisas a gente joga no rio. Casca de banana, papel de bala, outros jogam binga de cigarro, e a gente não joga apenas no rio, a gente joga no chão, dando conta da nossa deseducação. Se a gente polui o nosso meio ambiente, isso dá conta das personalidades que nós temos, que ainda poluem as relações, que ainda não aprendemos a viver em paz. Quinta proposta para que a gente possa viver em paz, segundo a Unesco: respeitar a vida. Porque nós hoje não estamos respeitando a vida. Quando falamos em respeitar a vida, isso é um sentido global. Porque respeitar a vida é respeitar a vida do meu semelhante, que mora num outro país, que tem uma religião diferente da minha, que vota de uma forma diferente que eu, mas é meu irmão. Nós podemos ter as nossas singularidades, porque o Rafael é diferente do professor Tassilo, é diferente do Robson Bin, mas nós devemos guardar uma centralidade chamada amor, chamada regras de convivência fraterna. Então eu tenho que respeitar a vida das outras pessoas, a sua forma de pensar, a sua forma de estruturar a sua personalidade, para entender que nós fazemos parte de uma nação plural, de um Brasil plural, e que nós podemos nos dar as mãos e respeitar a vida um do outro. Porque as guerras nascem quando eu acho que apenas a minha vida é importante. E desconsidero vidas, por exemplo, que moram em comunidades, que moram em países que eu não julgo importantes. E ainda hoje, há pouco tempo atrás, eu vi nos Estados Unidos um movimento chamado Black Lives Matter. Ou seja, vidas negras importam. Em verdade, todas as vidas importam. All lives matter. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos respeitar a todos. Se eu sou um religioso, eu preciso respeitar o ateu. Se eu sou alguém que vota na direita, eu preciso respeitar quem vota na esquerda e vice-versa. Se eu sou alguém que tem determinados hábitos, eu preciso respeitar aqueles que ainda não têm os mesmos hábitos que eu, entendendo que nós estamos numa proposta evolucionista. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu espaço, e que nos dizia André Luiz na sua série No Mundo Espiritual: a ninguém eu devo criticar, a todos eu devo auxiliar. Isso é viver em paz. Para chegar na nossa sexta proposta, conforme nos diz a Unesco, redescobrir a solidariedade. E aqui, eu acho que a Unesco, ela leu o Evangelho segundo o Espiritismo, porque redescobrir a solidariedade nada mais é do que redescobrir a caridade. Nós estamos nos perdendo da solidariedade, porque hoje a gente passa pelas ruas e as pessoas se tornaram invisíveis. A gente convive nos ambientes de trabalho e as pessoas estão se tornando invisíveis, porque a gente faz os nossos pequenos grupos, os nossos pequenos guetos, e a gente deixa de entender o mundo que está ao nosso redor. Eu me recordo uma vez que eu visitava a cidade de São Paulo, eu e a minha esposa, e fui almoçar num restaurante. Todo comilão adora restaurante bom. Era a família Mancini, e cheguei lá, quando abri aquele cardápio, eu resolvi pedir aquela massa e comi. E comi, e comi. Mundo de provas e expiação, gente. A gente espia o cardápio todo e depois prova, 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 até ficar com a barriga empachada, quase numa indigestão. E sobrou
Olha a cabeça de quem ainda habita um mundo de provas e expiações. Vou botar numa quentinha para levar para Niterói. E a Gabriele disse assim, Rafael, você vai levar uma quentinha dentro do avião? Eu falei, qual é o problema? Nós colocamos numa quentinha, quando chegar em Niterói, está garantida a janta. Olha a cabeça do comilão. Está garantida a janta. Quando eu chegava na porta do hotel, um morador de rua aproximou-se de mim. É comida? Falei, sim, mas eu não queria dar. Eu passei para outra mão. Você poderia me dar? E eu pensei, minha comida da família Mancini. Mas eu acho que naquele momento o livro dos Espíritos falou mais forte. Francisco, que habita em mim, falou mais forte. Jesus brilhou nos olhos daquele morador de rua e eu peguei a quentinha e dei para ele. E a Gabriele, com aquele olhar de aprovação, porque eu tenho um anjo encarnado na minha casa, chamado Gabriele. E hoje Papai do Céu me deu um outro anjo, chamado Clara, que é a minha filha. Nós fomos para o hotel. Quando nós saímos para pegar o táxi em direção ao aeroporto, aquele morador de rua veio e me mostrou outras 2 pessoas. Muito obrigado. Com a sua sobra, comemos 3. E os meus olhos começaram a marejar. E eu entendi. Às vezes, aquilo que me sobra, eu alimento para outras 3 pessoas. Nós precisamos redescobrir a solidariedade. Nós precisamos entender que nós estamos no mundo para amar. Não existe construção de paz se a gente não abrir o coração para o amor. Eu vou pedir a Carla para falar mais 5 minutinhos, porque todas as vezes que me pedem para falar em paz, há muitas personalidades que me vêm à mente. Mais uma, que não é cristã, sempre eu gosto de falar, Mohandas Karamchand Gandhi, que entrou para a história como Mahatma Gandhi, a grande alma indiana. Nascido ali em 2 de outubro de 1869, em Porbandar, Índia. Ele diploma-se, advogado, faz carreira, mas é pelas ruas de Nova Delhi, conversando com as pessoas, interagindo pela paz, que ele chamava ahimsa no sânscrito, a não violência, que ele teve a sua grande atuação como promotor da paz. E ele tem uma história muito bela, porque ele conseguiu libertar 800 milhões de indianos do tacão do Império Britânico sem levantar uma única arma. Mas depois ele enfrentou um outro desafio, porque quando a Índia já estava independente da Inglaterra, os indianos dividiram-se. De um lado a Índia, do outro lado o Paquistão. A Índia, religião hindu. O Paquistão, religião muçulmana. Guerra civil entre os indianos, porque depois da independência, as guerras intestinas. E um dia, um pai muçulmano chegou para Gandhi, que ele chamava Bapu, meu pai, eu vou para o inferno. E por que, meu filho? Eu matei uma criança indiana. Matou meu filho. E matou por quê? Porque antes o pai da família indiana veio e matou o meu filho. Então você se vingou. Eu me vinguei. E agora eu tenho a convicção no meu coração que eu vou para o inferno. E Gandhi abaixou a cabeça. Eu acho que Gandhi tinha um verdadeiro GPS espiritual. Aquela mediunidade ostensiva, porque ele responde àquele homem, eu sei um jeito de você não ir para o inferno. Me diga, meu pai. Adote uma criança indiana. Já sei. Eu vou adotar essa criança indiana e vou criá-la muçulmana, porque além de adotar, eu trago ela para a verdade. E Gandhi respondeu, não, meu filho. Adote uma criança indiana e a crie conforme a sua cultura. Porque a violência, a guerra nasce quando a gente quer impor as nossas verdades. A paz nasce quando a gente entende o outro e respeita as suas convicções do jeito que ele é. Forme a sua família e ame indistintamente. Você não só não irá para o inferno, como terá a paz e a consciência tranquila. Nós podemos viver em paz. Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948. Tomou um tiro na cabeça, mas morreu em paz. E antes de morrer, ele ainda disse, ó Rama,
Ou seja, ele clamou por Deus, porque mataram apenas um corpo. A grande alma indiana retornava para o palco da espiritualidade. Nós podemos viver em paz. Mas, para tanto, nós temos que diminuir aquilo que a gente é para deixar que Jesus nasça na nossa intimidade. O Jesus que andava com as prostitutas, o Jesus crucificado no meio dos dois ladrões, o Jesus que acolheu a todos, o Jesus que perguntou quando quiseram apedrejar a adúltera: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. O Jesus que, quando pensava nos seus algozes, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O homem que nasceu na singeleza de uma manjedoura e mesmo de braços abertos no Gólgota, dando um abraço na humanidade, ele viveu o amor, viveu a paz em todos os instantes. Vamos conversar. Eu ia ficar ouvindo aqui a noite inteira se deixasse, Rafael. Muito bom, muito nos acalenta essas palavras, né? E esses itens que você elencou aí para nós, que a Unesco traz, são, se a gente parar para pensar, né, são questões simples que a gente, se parar mesmo para analisar, a gente consegue fazer. Eu acho que é uma questão da gente olhar para dentro, olhar para nós, olhar ao nosso redor, né, redescobrir, nós nos redescobrirmos, porque é possível, né? A paz começa com cada um de nós, dentro de cada um de nós, e aí ela reverbera, e a gente traz isso aí, espalha isso para quem está ao nosso redor. Mas olha só, Rafael, o pessoal do chat trouxe aqui alguns comentários, enquanto você estava falando, o nosso irmão, professor Otacílio Rangel, comentou aqui que precisamos evitar a violência em nosso coração e ter paciência com a violência alheia. Essa questão é muito forte, né? Nos toca muito, a gente falou desse momento, né? E o professor traz aqui a questão de ter paciência com a violência alheia, porque é muito difícil, né, Rafael, para nós que ainda estamos aqui imperfeitos, buscando nossa melhoria, alguém vai lá e te ataca, né, gratuitamente você recebe ali, você já quer revidar, mas eu tô certo, ele tá errado. Eu estava aqui parado, fazendo nada, a pessoa veio e me atacou e falou e me caluniou, e enfim, a gente já quer revidar. A gente não pensa nisso, né, em acalmar o nosso coração, em olhar para aquela pessoa como um irmão, uma pessoa que a gente não sabe qual é o momento que ela está passando, qual é a dificuldade, qual é o contexto, o porquê, né, daquele ataque ali, que a gente entendeu como gratuito, que o outro pode ser que não veja dessa forma. Mas eu acho que é muito, muito relevante, né, a gente parar e se atentar para essa questão, né, evitar a violência em nosso coração e ter paciência, né, pensar no nosso irmão, né, Rafael? Exatamente. Carla, vai aí me monitorando para que eu não me estenda muito e a gente consiga aí responder. Eu estou vendo aqui que tem 8 favoritos e eu quero falar com todo mundo. Hoje eu estou, assim, animado. Professor Otacílio, gosto muito de você. Eu quero que você saiba que como eu aprendi e ainda aprendo com você. Eu me lembro com muita saudade de você, oro pela sua esposa, pelas histórias que você me contava. Eu me recordo do problema que você teve no seu coração e eu peço a Jesus que aquele coração bondoso ainda continue batendo por muito tempo, porque o nosso mundo está carente de líderes, de referências, e você tem sido uma grande referência para todos nós. O Espírito Joana de Ângeles, escrevendo por Divaldo Pereira Franco, nos diz uma frase lapidar: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. O mal das outras pessoas é problema delas. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Qual é a proposta, Carla? Ir disciplinando os meus pensamentos, o meu coração, para que as minhas atitudes sejam atitudes do bem. Agora, as outras pessoas, eu não consigo controlar as outras pessoas. Eu não consigo controlar
Se a outra pessoa vai falar alto, vai querer me agredir, eu não preciso revidar. Porque, olha o que o professor Otacílio coloca para a gente, paciência. Joana de Ângeles nos coloca que ter paciência é a ciência da paz. Então, eu administro as minhas atitudes e tenho a ciência da paz para com as atitudes alheias. Porque vejam, por eu não controlar as atitudes alheias, eu não preciso entrar aí no mesmo naipe. Porque se alguém me bate, se alguém quer discutir comigo, o problema está com ela, não está comigo. Se alguém está falando mais alto, eu posso falar mais baixo. E aí eu não entro na mesma sintonia. Cada um está no seu tempo. Cada um tem a sua maturidade espiritual. Eu respondo pela minha. Por isso Chico Xavier asseverava: o outro eu devo amar do jeito que ele é, ainda que seja difícil. Eu não estou dizendo que a gente vai, meu irmão, aquele abraço que às vezes não é sincero, mas a gente respeita, a gente se esforça pela convivência. Agora, a mim mesmo, eu vou procurar me corrigir, disciplinar os meus pensamentos para que as minhas atitudes estejam cada vez mais em consonância com as atitudes do Cristo. Muito bom. E o professor Otacílio trouxe justamente, né, o comentário, né, a passagem que você mencionou na mesma hora, né? Paciência é a ciência da paz. Vocês estão aí em sintonia. Ah, que bom. E olha só, o nosso irmão Marcos de Carvalho comentou também ao longo da sua fala, né? Falou da necessidade de gentileza, cordialidade e generosidade, que são elementos, né, que a gente precisa ter para com os nossos irmãos, né? Você falou ali da gentileza de abrir a porta de um carro, de dar um bom dia para uma pessoa, né? Alguém que está ali sempre do nosso lado, um ascensorista, alguém, né? Uma pessoa por quem a gente passa ali todos os dias, mas a gente se habitua tanto, ficamos tanto no automatismo que nos esquecemos aí desse lado humano, desse lado, né, da cordialidade, da fraternidade, que é um irmão que está ali, não é simplesmente uma pessoa que está ali para me abrir a porta, para apertar o botão do elevador para mim, né, Rafael? Exato. O professor Raul Teixeira, ele costumava dizer em suas palestras que nós conhecemos uma pessoa gentil, cordial, generosa, até pela forma de abrir a porta. Porque já perceberam como um estouvado abre a porta? Ele bate, ele vem pisando forte, ele vem falando alto, mas por dentro pode ter alguém dormindo. Pode ter alguém trabalhando, pode ter alguém falando ao telefone. Ser gentil é pensar no outro, deixar de pensar na gente. Eu, às vezes, estou dentro do ônibus, tem pessoas no celular, ô fulano, e contando a vida toda, falando numa altura, mas tem gente ali cansada, já depois de um dia de trabalho inteiro, querendo voltar para casa, e às vezes 2 horas no trânsito. Nós precisamos deixar de achar que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. Parece uma expressão forte, mas ser gentil é ver o mundo sobre os olhos das outras pessoas. Entender que as outras pessoas também querem atenção, também querem ser tratadas da forma como nós somos tratados. E isso é uma proposta de Jesus, Carla. Ele nos diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, não façais a outrem o que não gostaria que outrem se não vos fizessem. E a gente poderia, pela neurolinguística, trazer essa frase para a afirmação. Porque o não, a nossa cabeça tem uma dificuldade de entender. A gente, às vezes, passa despercebido pelo não. Fazei a outrem o que gostaria que outrem se vos fizesse. Então, gentileza gera gentileza, cordialidade gera cordialidade, generosidade gera generosidade. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ninguém gosta de mim. Eu, ao invés de entrar na lamúria da pessoa, eu pergunto, e você gosta de quem? Quando que você abriu o coração para alguém? Quando que você foi útil para alguém? Porque o dia que você der o primeiro sorriso, se oportunizar para o primeiro trabalho, você vai ver que o mundo sempre esteve aberto para ti. Olha só. E vou trazer também o comentário da Olga. Ela trouxe aqui, Rafael. Nossa irmã Olga diz, boa noite a todos. Emmanuel diz, dar do que temos é diferente de dar do que detemos. Gostaria de comentar, Rafael? Quero comentar, porque talvez essa seja a segunda milha.
O Sermão da Montanha dizia Mohandas Karamchand Gandhi que se perdessem todos os livros do Evangelho, todos os livros da Bíblia e ficasse apenas o Sermão da Montanha, o Evangelho de Jesus estaria preservado. E Jesus, num trecho, ele diz: quem te convidar a caminhar 1 milha, caminha 2. E a Olga agora trouxe aí numa representação de uma frase o que seria essa 2ª milha. Dar o que detemos, a 1ª milha. Porque se alguém chega na nossa casa com fome, dá o quilo de arroz. Mas você tem que entender que aquela pessoa precisa mais do que 1 quilo de arroz. Porque se aquela pessoa não for recuperada na sua dignidade, nas suas potencialidades para o trabalho, para a cidadania, ela vai pedir o quilo de arroz hoje, no mês que vem, e depois o filho vai pedir o quilo de arroz. Então, nós temos que dar de nós. Nós temos que ensinar as pessoas, ser exemplos para as pessoas e entender que as pessoas querem mais do que comida. Elas querem comida, mas elas querem afeto, cidadania, elas querem ser gente, inseridas na sociedade e com as potencialidades de se tornarem vetores de um mundo melhor. Com certeza. E a Diná comentou também, Rafael, ela disse: se você não tiver humildade, não vai saber ouvir, entender o outro e passar a paz, nem a si próprio. Então ela trouxe, né, como você estava fazendo ali o comentário sobre o ouvir, né? A gente tem aí 2 ouvidos e 1 boca, né, para a gente ouvir mais e falar menos. Então, daí a Diná trouxe esse comentário quando você estava falando sobre isso. Diná, minha querida, como é bom falar contigo. Já viram uma DR? A DR é uma oportunidade interessante. Eu hoje aprendi a fazer DR de uma forma diferente, porque a minha esposa fala, enquanto ela fala, eu medito no que ela está falando para procurar me emendar. Mas ela falava uma coisa que era um atestado de como eu me comportava. Tudo que eu falo, você não escuta. E olha que interessante isso, porque às vezes a gente está aparentando escutar, mas o ouvido é de mercador. Então não é apenas ouvir, é interagir, é internalizar, é entender que a minha opinião é complementada pela opinião do outro. Eu não sou dono de verdade. E às vezes a minha opinião pode ser substituída pela opinião do outro. Nós somos seres em crescimento. E o professor Raul Teixeira uma vez contou uma história que eu achei interessantíssima. Ele é doutor em educação, ou seja, ele tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E ele entrou num ônibus, estava chovendo muito. E ele queria fechar o vidro da janela. E não conseguia, e fazia força para lá, força para cá, ele muito forte fisicamente, quando um velhinho, analfabeto, que depois ele conversando ficou sabendo, levantou, apertou um botão e o vidro fechou. E Raul se sentiu como que tomando um tapa, porque o velhinho, que não sabia nada aparentemente, mas tinha experiência, deu uma grande lição de vida para ele. Nós precisamos uns dos outros. E para isso a gente precisa ouvir. Eu penso que essas assembleias da ONU, está todo mundo falando. Porque a pessoa sobe num púlpito e fala. A gente deveria sentar nas mesas e ouvir um ao outro. Por isso hoje, os órgãos federativos espíritas não é mais uma pessoa, são várias pessoas. Porque as decisões são colegiadas. A arte de ouvir. E nesse sentido, Rafael, trago aqui uma experiência, né, de uma atividade que a gente faz bastante sobre a justiça restaurativa, na qual a gente trabalha círculos de construção de paz. E são nesses círculos, você falou, me lembrei, a gente não tem ali palestras, a gente não tem falas onde eu tenho um orador e eu tenho pessoas ouvindo, a gente tem pessoas sentadas em círculo, de modo que todos podem olhar a todos enquanto estão falando e podem ouvir. E a gente tem também o objeto da fala, o objeto da palavra, né, que é alguma coisa, uma caneta. Só fala a pessoa que está com o objeto da palavra. E esse objeto circula, eu terminei de falar, eu passo para a pessoa que está do meu lado e é a vez dela de falar. E aí, às vezes, é muito interessante essa experiência, porque você fala e aí a pessoa do seu lado falou uma coisa, você quer retrucar, mas você tem que segurar, porque não está na sua vez de falar, você não tem o objeto da fala.
Então, assim, é uma experiência muito incrível, porque além de você estar ali ouvindo, você está olhando no olho de todo mundo, todos são iguais, todos estão no mesmo nível, sentadinhos um ao lado do outro, mas você não pode falar naquele momento que você quer falar. E aí, quando o objeto dá a volta em todo o círculo e retorna para você, você já não quer falar aquela mesma coisa. Você já pensou, você já refletiu, você já mudou, de repente, o seu comentário não ia somar, não ia agredir, ia atacar, então você guarda aquilo, não fala mais. Então, é muito interessante, é uma experiência que realmente mudou, sabe? Depois que eu conheci os círculos de construção de paz, foram um divisor de águas mesmo na minha vida. Excelente, Carla. Vou trazer aqui, olha só, próximo comentário. Dona Lázara trouxe aqui uma pergunta, Rafael. E quando somos visivelmente traídos, onde buscar essa paz no coração? Ainda estamos longe desse aprendizado quando não sabemos lidar com essa dor? Daí o professor Otacílio comenta aqui. Vou trazer para aí, porque a gente traz os dois comentários juntos. O professor Otacílio diz aqui, quando somos traídos, na verdade, o traidor está traindo a si mesmo. Nós não devemos trair. Então, houve ali a nossa conversa paralela do chat, ela acontece aqui, Rafael. Excelente. Dona Lázara, que prazer falar contigo. Você tem uma filha maravilhosa, viu? E você também é uma pessoa maravilhosa. Às vezes eu vejo as suas fotos aí pelo Face. Tô distante, mas estou curtindo. Eu acho que a resposta do professor Otacílio já contempla aí um caminho a ser seguido. Eu quero apenas fazer mais alguns apontamentos. Veja, o problema não é quando a gente é traído, mas quando a gente trai. Quando a gente é traído, nós estamos nos recompondo, nos reestruturando. Então isso, num primeiro momento, nos traz paz. Essa primeira diretriz que eu quero trazer para você. Agora, no que tange àquele sentimento em relação ao traidor, muitas pessoas acham que o perdão é instantâneo. O perdão é um processo. O perdão não quer dizer que nós vamos negar o nosso sentimento. Isso não é orgânico nem é psicológico. Nós sentimos raiva, nós muitas vezes não conseguimos olhar para aquela pessoa, mas nós temos algo significativo a nosso favor. Chama-se tempo. Porque o tempo cura todas as feridas. Use o tempo a seu favor. E eu agora quero colher uma experiência que os anos de reunião mediúnica me trouxe. Quando a gente está conversando com um espírito muito encarniçado no mal, e ele fala, não consigo perdoar. E a gente diz para ele, afaste-se, pense em você, pense na sua paz. E esse afastamento já tira a pessoa do auge daquele sentimento que desestrutura, que traz aquela ansiedade. Então eu quero pegar dessa experiência e dizer para você assim, use o tempo a seu favor e afaste-se dessa pessoa. Se não conseguir afastar-se dessa pessoa, afaste-se desse sentimento, da revivência diária desse problema, porque um pouco mais de longe fica mais fácil das coisas irem assentando. Um processo que a gente vai transformando a cada dia. Com certeza. Obrigada aí pela resposta. E ela trouxe uma outra pergunta também, Rafael. Ensinar pelo exemplo segundo Jesus. Não somos esse exemplo ou essa virtude? Como enxergar no outro o que não temos? Ensinar pelo exemplo segundo Jesus, não somos este exemplo ou essa virtude, como enxergar no outro aquilo que nós não temos. Dona Lázara, fazendo um exercício diário de procurar desenvolver em nós aquilo que nós podemos desenvolver. Eu quero trabalhar essa resposta sobre alguns flancos, porque nós temos muita coisa em nós que nós não conhecemos. Temos virtudes, temos potencialidades que nós precisamos desenvolver, que nós podemos, assim, ratificar, porque elas já existem, mas estão em germe, a gente pode aflorar. Aquilo que a gente não desenvolveu ainda é uma caminhada. E toda caminhada de 1000 passos, nós começamos pelo primeiro passo. Se a gente ainda não tem, a gente está nessa proposta de desenvolver a cada dia. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, perdi a paciência com fulano. Se perdeu é porque não tem. Mas não se afobe. Nós podemos começar a ter. Isso é um exercício.
Quando a gente estava lá na 4ª série, nós não conseguíamos fazer aquelas equações, aquela trigonometria, aquelas coisas tão complexas, mas a gente vai aprendendo. Um dia a gente faz um pouquinho, outro dia a gente faz outro pouquinho, isso é um processo. Eu me recordo, tomando aqui um exemplo bem pueril, o primeiro dia que a minha mãe me jogou dentro d'água, e eu achei que eu fosse afogar, Carla. Mas eu não me dei conta que minha mãe me colocou com boias. E depois ela tirou as boias, porque eu já dava a pé, até que um dia eu nadei. Olha que processo bonito. Sim. O processo de desenvolver a virtude é um processo que, no princípio, a gente está com as boias que nos foram dadas por Deus. Depois Deus vai nos soltando, até que a gente possa voar. Nós não podemos desistir. Deixar de achar que nós podemos, porque Cristo nos disse, vós sois deuses, fazeis tudo o que eu posso fazer e muito mais. E o outro, o outro vai ser sempre um reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu vou desenvolvendo, quanto mais eu cresço, mais vai melhorando a minha visão sobre o outro. E isso é crescer na visão coletiva, crescer individualmente para depois crescer enquanto coletividade e sociedade. Muito bom. E vou trazer aqui o comentário da Kessia, Rafael. A gente falou, né, sobre esse momento que a gente está vivendo e ela trouxe justamente essa reflexão no comentário dela, de que esse momento do mundo nos faz refletir sobre o que realmente é importante, né? A gente passando por tantas dificuldades, vivendo desavenças, né, dentro da família, dentro das instituições religiosas, dos grupos de amigos, então nos leva aí à reflexão, né, sobre o que realmente é importante, sobre a paz que nós gostaríamos de ter, que nós gostaríamos de levar aos nossos irmãos, né? Realmente é um momento de reflexão. Exatamente, Kessia. Essa é uma pergunta que a gente tem que nos fazer diariamente. Quais são os meus valores? Qual o sentido da minha vida? Porque estar no mundo é nós fazermos esse exercício diário, quase um exercício filosófico. O que me move? E aí a gente cai naquelas construções da doutrina espírita. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu sou? Eu sou um espírito imortal. E enquanto espírito, eu passo por uma vida para poder crescer. E eu não cresço com ódio. Eu não cresço construindo muros. Eu não cresço agredindo pessoas ou deixando de falar com pessoas porque elas votam diferente de mim. Eu não cresço quando eu começo a discutir por conta de religião ou por conta das coisas do dia a dia. Eu cresço quando eu deixo de odiar. Quando eu consigo estabelecer a religião da fraternidade, do amor, do respeito. Então, pensar no que realmente é importante é fazer aquele exercício que Jesus nos convidava diariamente. A nossa boca fala do que o coração está cheio. O que vai no nosso coração? Será que Jesus já habita em mim? Será que eu já consegui trazer o evangelho para dentro de mim? Esse é o período de nós repensarmos. Ao invés de endossar tudo que o mundo vem trazendo, que eu possa mudar o curso da prosa, mudar a forma de agir, de pensar, para fazer algo novo. Isso é ser o sal da terra, ser a luz do mundo, porque se me apresentam a escuridão, deixa eu ser um vagalume na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Que lindo. Próxima pergunta, Rafael, da nossa irmã Suzy. Ela pergunta, Rafael, como lutar contra nossos egoísmos e levar o amor? Suzy, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não gosto do verbo lutar, porque o verbo lutar gera desgaste. Gera uma coisa que muitas vezes alguém vai perder. Pense, se eu estou lutando, vai haver um vitorioso, vai haver um perdedor. Mas eu prefiro o verbo aprender, porque nós estamos sempre aprendendo. O egoísmo faz parte de nós. Diz o benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 101,
Ante os nossos anseios de luz, nós trazemos milênios de trevas. Nós não vamos lutar contra os milênios de trevas, nós vamos aprender com experiências para ressignificar propósitos. Olha que coisa bonita. Porque vejam o exemplo de Paulo. Ele era Saulo. Ele não apagou o passado. Ele pegou aquela mesma energia que às vezes ele lutava, que às vezes ele usava para perseguir cristãos, para determinar o apedrejamento de Estevão, e usou a energia. Vou viajar pelo Cristo, levando a mensagem dele. Vou falar de Jesus. Então essa energia que há dentro de nós, que nos faz voltar a nós mesmos, nós podemos mudar o dial do egoísmo para o altruísmo. Porque todo sentimento, a gente não briga com ele, a gente ressignifica ele para um propósito elevado. Então, onde houver ódio, eu não luto com ódio, eu aprendo dos dias que eu odiei para ressignificar em forma de amor. Onde houver discórdia, eu não fico lutando, trazendo culpa, batendo a cabeça na parede, eu ressignifico em união. Onde houver trevas, dizia o pequenino de Assis, eu vou acender uma luz, ainda que pequenina, para poder ajudar o mundo. Muito bom. Próxima pergunta, Rafael. Nosso irmão Daniel pergunta: como ter paz em um mundo e sociedade cada vez mais acelerados? A psicologia dos dias atuais, trazendo bastante experiências dos nossos orientais, entre elas uma prática chamada mindfulness, ou seja, atenção plena, viver o presente, tem nos recomendado desacelerar, fazer exatamente o processo inverso. Porque quando nós nos aceleramos, a gente deixa de ver os fatos da vida, de viver com intensidade cada momento, de nos relacionar com pessoas, e é curioso como nós estamos acelerados. Carlinha, a gente faz uma viagem. Eu viajo para o Rio de Janeiro, eu não conheço o Corcovado. Eu tiro foto do Corcovado e vejo ele por detrás da câmera. É curioso como a gente está sempre correndo porque eu preciso tirar foto e ir para outro lugar. Fique menos tempo em vários lugares, gaste o tempo maior ficando num, mas usufruindo. A gente precisa usufruir mais de cada oportunidade. Desacelerar para conversar com as pessoas. Gaste tempo conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, porque nós precisamos dessa proposta de viver o presente, aproveitar cada oportunidade. E há uma grande sabedoria dos filósofos antigos, carpe diem. O dia precisa ser vivido, não corrido. A oportunidade precisa ser experimentada. Imagine se você pegar o prato mais gostoso, e falar gostoso para mim, basta um prato de macarrão e já é gostoso. E você come. Vai ter uma indigestão, é o melhor prato. Coma devagar, vá usufruindo. Quando encontrar com uma pessoa, converse com essa pessoa. Fazer menos coisas com mais intensidade. E aí diz Fernando Pessoa, numa poesia que eu acho fantástica, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem pessoas incomparáveis e situações indescritíveis. Então, Daniel, desacelere, porque quando a gente está muito acelerado, a gente pode acelerar a desencarnação. E vá com mais vagar, porque se hoje eu ando devagar, um dia eu já tive pressa. A pressa é inimiga do bem viver. Muito bom. Rafael, nossa amiga Claudina pergunta aqui se a paz não estaria interligada com outras palavras, outras atitudes. A paz é uma virtude. E as virtudes, elas são tal qual um novelo de lã. Lembra do novelo? Elas vão se embaralhando, vão se miscuindo, porque elas estão todas interligadas. Quando eu falo em paz, eu falo em integridade. Porque eu não consigo ser pacífico se eu não sou íntegro. Se eu passo a perna nas pessoas, eu sou capaz de passar a perna nas nações. Eu sou capaz de passar a perna, discutir na família. A paz está ligada com sinceridade. Se eu não sou uma pessoa sincera,
eu conto mentira, 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 mentira e mentira e vou construindo guerras. A paz está ligada com humildade, porque a pessoa que é soberba, ela está sempre em guerra. Guerra com as outras pessoas, guerra consigo mesma. A paz está ligada com amorosidade. Porque se eu não tenho essa amorosidade, essa empatia com as outras pessoas, eu vou construindo guerras. Então pense no novelo. As virtudes, elas se embaralham para que a gente possa ter essa grande centralidade em Jesus. E olha que exemplo que nos traz a Bíblia. Alfa, ômega, tudo converge para Deus. Deus seria o alfa, o ômega, e Jesus o tipo mais perfeito que veio para nos ser o modelo e o guia. A gente falando através de metáforas, a gente entende que as virtudes representadas em Jesus, quando a gente começa em uma, a gente vai desenvolvendo outras até chegar em Jesus. Que lindo. E vou trazer aqui um comentário que a Cacilda trouxe para nós, Rafael. Ela comenta, né, que a paz no lar em primeiro lugar. Importante a gente, né, trazer assim a questão, nós falamos aí da paz, falamos de ambientes, outros lugares, e a Cacilda traz esse comentário sobre o lar, né, aquele local ali onde nós temos o nosso próximo mais próximo, né. Cacilda, muito obrigado pela sua participação. Eu vejo muitas pessoas assim, Rafael, nós precisamos orar pela Ucrânia. É verdade, vamos orar pela Ucrânia, porque são irmãos nossos, mas a nossa casa também precisa de oração, precisa de pacificação, porque às vezes a minha Ucrânia está dentro da minha casa, porque eu tenho o Zelensky e o Putin dentro do meu lar. É aquele tio, é aquele cunhado, é aquela sogra, porque hoje tudo é culpa da sogra, tudo é culpa do cunhado. Paz dentro do lar. A família é a nossa base. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Se não fosse a família, recrudescência do egoísmo. E eu já sei que o Congresso Espírita de Goiás vai falar sobre família, sobre lar, sobre essas relações que nos estruturam para a vivência da sociedade. Então, paz no mundo. E o mundo é, num pequeno protótipo, a nossa família. A paz começa na família. Com certeza. A Geralda trouxe aqui um comentário. Vamos ler para a gente comentar juntos. A paz, às vezes, nos parece difícil praticar, mas podemos exercitar e aos poucos venceremos. E quando menos esperarmos, podemos transformar esta paz desejada ao nosso redor com o nosso próximo mais próximo, principalmente dentro do lar, o lugar principal e nossa melhor oportunidade. Comentário da Geralda, somando com o comentário da Cacilda. Muito obrigado pelo seu comentário, viu, dona Geralda? A paz é uma construção. Existe hoje no dicionário o verbo pazear. Eu nunca imaginei que o dicionário pudesse agasalhar um verbo, porque para fazer a paz nós precisamos de atitudes. A minha atitude, a sua atitude, até que o mundo se pacifique. E há uma letra belíssima do Nando Cordel, que ao sair daqui vocês podem procurar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza no meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças, pela natureza, paz pela beleza de te amar. Linda. E vou trazer aqui mais um comentário do professor Otacílio, Rafael. Ele diz que o egoísmo não gosta de servir. Acabar com o egoísmo é aprender a servir aos outros. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Essa é uma passagem belíssima do Evangelho, quando os discípulos discutiam entre si quem era o maior. E dona Amélia Rodrigues, num comentário belíssimo, ela faz um complemento ao texto evangélico que eles discutiam. Por exemplo, eu sou o maior, porque eu sou o mais velho, dizia o irmão de Simão Pedro. O Judas dizia, não, o maior e mais importante sou eu, porque a bolsa do dinheiro está comigo. Já outro dizia, o maior é meu irmão, Tiago dizendo sobre João, porque ele é o discípulo amado, ele é o mais novo, quando Jesus chega, debruça-se sobre o ombro dele. Ao que Jesus, ouvindo todas aquelas discussões,
O que quiser ser o maior, seja o menor. O que quiser ser o mais importante, se faça o servo de todos. O Marcos de Carvalho, ele está me ajudando aí com a frase do Fernando Pessoa, porque gravar todas essas frases é muito difícil. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Marcos, você é uma pessoa incomparável. Como foi bom ter te conhecido. Muito bom. Rafael, a gente teve diversas participações aqui. O pessoal está elogiando aqui, dizendo, né, que a sua fala traz sempre paz. Então, assim, que é muito bom te ouvir. A Claudina falando. A gente tem aqui o professor Otacílio, a Maria Diná também falando. Enfim, foi uma noite plena de reflexões e espero que os nossos irmãos aí que estão nos assistindo tenham também sentido essa paz nos seus corações, como eu estou sentindo nesse momento, depois da sua fala, depois das reflexões aqui na noite de hoje, né? Momentos que a gente passa de bastante intensidade, que nos trazem um tumulto interior, né? Deixam o coração assim apertado, daí de repente a gente vem, conversa sobre a paz, traz aí essas reflexões tão bonitas, tão importantes, né? Então, que nos tocam e nos levam a uma reflexão. Não é simplesmente eu te ouvir, vou acabar aqui, vou fazer outra coisa. Vai ficar reverberando e a gente vai continuar refletindo sobre isso. Então, eu queria te agradecer muito, meu irmão, pela sua participação, pelas reflexões da noite, pela gentileza de ter aceito o nosso convite, de estar aqui, sei das suas atribuições, da sua correria, esteve aí, né, no congresso no final de semana, tem a sua família, né, as queridas, né, Gabriela e Clara, e o cachorrinho é o Chico? Chico, vem cá, Chico. Chico. O Chico também. Então, tem aí suas atribuições familiares e conosco aqui, então a gente quer agradecer. Vamos ver o Chico. Ah, o Chico tá de camisetinha. Que lindo. Então, participando também. Então, quero muito te agradecer, meu irmão, e quero te convidar para fazer as suas reflexões finais para a gente encaminhar, então, para o nosso encerramento. Eu quero dizer que eu sou muito feliz. Eu sou feliz por ser cristão. Eu sou feliz porque um dia eu quase entrei para um seminário para me tornar padre, mas depois eu me tornei espírita, encontrando Jesus fora de uma cruz e como amigo de todas as horas. Eu quero dizer que eu sou feliz mesmo nos dias de tantas dificuldades, porque eu tenho aprendido tanto com a dor. Eu sou feliz porque eu tenho amigos como você, Carla, como o professor Otacílio, como Marcos de Carvalho. Que excelente oportunidade que foi aquele Comece pelo Começo. Quanta gente querida, Patrícia de Roios, Robson Bin, pessoas com as quais eu me correspondo ainda hoje. Eu sou feliz porque quando ando pelo mundo, eu tenho os olhos na imortalidade. Eu vejo uma pessoa caída, eu sei que a misericórdia está ali. Se hoje ele está caído, um dia ele vai se levantar. Mas isso não me exime de o ajudar. Eu sou feliz, porque é dezembro. Dezembro é Natal. E todas as vezes que eu penso em Jesus, o meu coração diz internamente, como eu te amo, Jesus. Como eu queria ter te seguido antes, mas hoje, já no século 21, eu estou aqui, falando de ti, vibrando contigo, querendo dar os passos derradeiros. Meus amigos, é Natal. Natal não é apenas panetone, rabanada, pernil, farofa. Natal é também isso, é também troca de presentes, mas é tempo de pensar em Jesus. É tempo de amainar as desavenças e deixar que Jesus construa a paz nos nossos corações. Vamos nos aproximar das pessoas. Vamos curar as feridas, porque se há tempo de guerra, há tempo de paz. Se houve tempo do ódio, agora é tempo de amor. E final do ano é tempo de pensar que Jesus é o amor por excelência.
Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, uma boa entrada de Ano Novo e que o ano de 2023 seja um ano de esperança. Não apenas esperança de esperar, eu sento e espero, mas uma esperança construída, com propósitos, com realizações, com muito serviço no bem. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada, Rafael, e que no próximo ano você possa estar aqui conosco em outras oportunidades, porque você é muito querido e suas reflexões nos ensinam muito, viu? Muito obrigada, manda um beijo aí para toda a sua família, esses queridos que, né, nos permitem que você divida um pouquinho do seu tempo conosco para nos ajudar, né, a trazer essas reflexões tão maravilhosas. Então, muito obrigada a você, muito obrigada à sua família tão querida, e também agradecemos aos nossos irmãos, irmãs, todos que estiveram aí no chat, que comentaram, aqueles que ficaram só ouvindo também, ficaram caladinhos ali, que não trouxeram seus comentários, a gente sabe que vocês refletiram junto conosco, então nós agradecemos muito, rogamos que vocês tenham todos uma semana abençoada, fiquem todos com Deus, e sigam, né, nosso convite de sempre, aqui acompanhando as transmissões do IGESE, para que vocês possam, então, ter aí uma semana cheia de reflexões. Todo dia ter uma reflexão, ter um estudo novo. O que não falta são momentos edificantes para a gente poder estudar e aproveitar bem o nosso tempo. Como o Rafael trouxe aí, que a gente possa desacelerar e fazer as coisas com atenção. Então, vamos aproveitar o nosso tempo com as coisas boas. Vamos refletir, vamos estudar, vamos ler, vamos nos melhorar, vamos nos trabalhar. Então, que a gente possa ter uma semana abençoada, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo domingo. Até lá!